Rodrigo Dias de Vivar, El Cid, é um personagem exemplar da Reconquista espanhola. A realidade de sua história oferece uma imagem mais complexa e mais verdadeira do que aquela racionalizada, apresentada a seu respeito pela história oficial, que faz dele um dos heróis da luta dos cristãos contra os muçulmanos. Mas na realidade, a Espanha medieval é um teatro de múltiplos combates, frequentemente cruzados não somente entre muçulmanos e cristãos, mas também entre os próprios cristãos, e em certa medida também entre os próprios muçulmanos. El Cid é o modelo desses guerreiros que evoluem entre a pequena e a grande nobreza cristã e que a miúde põe sua espada a serviço de um ou outro príncipe cristão, ou até mesmo, ocasionalmente, de um chefe muçulmano. Enfim, ele não é desinteressado nesse mosaico político e religioso que é a Espanha da Idade Média. Ele se esforça por constituir para si mesmo um território soberano. Quanto a isso, ele representa não mais numa escala espanhola, mas sim europeia, a ascensão social de um pequeno nobre. Rodrigo Dias, nascido em Vivar, pequena cidade de Castela, próxima a Burgos, é um cavaleiro de média nobreza que se pôs a serviço tanto dos reis de Castela quanto de emires muçulmanos antes de constituir um feudo em Valência. Na história, ele surge numa luta entre reis cristãos, ficando a serviço de Afonso VI, rei de Leão e Castela, contra o rei de Navarra, mas em seguida cai em desgraça e é exilado. Ele passa então a servir Muqtadir, rei muçulmano de Zaragoza, contra o conde de Barcelona e o rei de Aragão e Navarra, ambos cristãos. É então que, em cerca de 1084, ele recebe o cognome de Cid, em árabe Said, ou seja, Senhor, e reconciliando com o rei Afonso VI, ele defende os cristãos na região de Levante contra os almorávidas vindos da África. E então, vitorioso, ele consegue estabelecer um principado na região conquistada. Inicialmente a serviço de um príncipe muçulmano aliado de Afonso VI, ele liberta-se dessa tutela em 1094 e apodera-se de Valência, onde estabelece o primeiro estado cristão em terras do Islã. Porém, em 1102, 3 anos após sua morte, sua viúva Ximena deve deixar aos mouros este principado. Antes, contudo, El Cid consegue casar suas duas filhas, uma com o rei de Navarra e a outra com o conde de Barcelona. O historiador Denis Menchot definiu bem o Cid histórico, um aventureiro de fronteira, ávido de proezas e de pilhagens, servindo aos soberanos cristãos e muçulmanos, e a quem a guerra assegurou a promoção social consagrada pelo casamento de suas filhas. Desde o fim de sua vida, torna-se um herói mítico pela celebração de seus feitos. Um poema latino, Carme Campia Doctoris, lhe é dedicado. Ele vale o segundo cognome, campeador, campeão. A reputação de glória, ou até mesmo de santidade de El Cid e de sua mulher Ximena, é mantida após sua morte pelos monges beneditinos da abadia de Cardenha, próxima a Burgos, onde o casal foi enterrado. Um poema épico, Cantar de Mio Cid, no qual este é definitivamente transformado em herói cristão, é escrito em castelhano por um anônimo entre 1110 e 1140. Uma crônica em latim também lhe é dedicada em meados do século XIII, Historia Roderiti. Em 1272, o rei de Castela Afonso X, o Sábio, faz uma peregrinação à sua tumba. Em 1541, os monges abrem a tumba de El Cid, de onde dizem emanar o odor de sua santidade, mas o processo de canonização não obtém êxito em Roma. A reputação de El Cid prossegue no século XVI, em particular com a crônica publicada em Burgos em 1512, Crônica del Famoso Cavaleiro, de Cid Rui Dias Campeador, reeditada em 1552 e 1593. O século XVII, na peça Las Mocedades del Rodrigo, de Guillem de Castro, transforma El Cid em personagem de teatro, atormentado entre o respeito paterno e o amor conjugal. Esta peça inspira quase que de imediato a célebre tragicomédia francesa de Corneille, Le Cid, de 1636. Por fim, no século XX, prolongou e transformou a imagem de El Cid, herói da guerra e do amor, com a publicação da magnífica obra de Ramón Mendeses Peidal, La España del Cid, em 1929. Em seguida, o teatro e o cinema amplificaram a glória de El Cid mitificado. El Cid é, portanto, o exemplo de um herói histórico promovido pela lenda, pela literatura e pelo teatro, reunindo assim diversos fatores que produzem o imaginário heróico, a memória do povo, a poesia, o teatro e a intervenção genial de certos artistas. Um muito obrigado e prepare-se para a batalha.